Olá, pessoal, tudo bem? Então, o vídeo de hoje é para a gente falar sobre um teste que é razoavelmente famoso e razoavelmente mal utilizado, que é a análise de covariância ou ANCOVA. Então, a gente vai ver como fazer esse teste no R. Então, hoje eu vou te explicar, primeiro, como verificar os pressupostos da ANCOVA. Existem múltiplos pressupostos na ANCOVA que precisam ser atendidos ou o modelo não vai ser adequado aos dados e vai fazer você chegar a uma conclusão que não faz sentido. Então, a gente vai ser bem detalhista com essa parte de pressupostos. Tem um monte de revisão dizendo que as pessoas usam ANCOVA do jeito errado porque elas não testam todos esses pressupostos. Vou deixar até umas referências aí para vocês na descrição do vídeo. Aí a gente vai finalmente montar e interpretar o modelo de ANCOVA, analisar as diferenças entre os grupos pelas médias marginais estimadas e por um teste de pós-hoc, nesse caso a gente só consegue fazer o Tukey. Vamos também pedir as médias ajustadas, que são super importantes para a gente interpretar os resultados da ANCOVA e no final a gente vai descrever os resultados. Então, antes de começar a falar um pouquinho dos pressupostos e te desanimar com isso, eu queria relembrar um pouco o que a ANCOVA faz, né? Então, a ANCOVA, a análise de covariância, ela é uma ANOVA que ela inclui uma covariável. Essa covariável, ela vai ser uma variável independente ali, ela vai ser uma variável contínua, numérica, e ela vai entrar no modelo como uma variável de controle. O que eu quero fazer é excluir o efeito dessa covariável, ok? E aí eu montei um exemplo que é para isso fazer sentido. Então, a gente vai ver o exemplo já já. Quais os pressupostos da ANCOVA? Um dos pressupostos é que a covariável e a variável independente sejam independentes, existe uma independência entre elas. Também existe um pressuposto de que a variável dependente e a covariável, elas têm uma relação linear. Além disso, a gente tem um pressuposto que chama homogeneidade dos parâmetros de regressão, que eu vou explicar melhor quando a gente vai olhando para o modelo. A gente também tem aqui o pressuposto da homogeneidade de variâncias, o pressuposto da normalidade dos resíduos e os pressupostos de homocedasticidade e ausência de outliers. Ou seja, é um monte de pressuposto e não é sempre que você vai conseguir usar a ANCOVA, mas é importante que tudo isso seja testado, ou o resultado ao qual você vai chegar não vai fazer muito sentido porque ele foi baseado em um teste incorreto. Então, a gente tem aqui um banco de dados, que é o banco de dados 8, que está no formato CSV, está disponível para download junto com o script na descrição do vídeo. E esse banco de dados, ele contém informações de 30 indivíduos e o que a gente quer é verificar se o grau de instrução desses indivíduos tem algum efeito sobre o salário desses indivíduos. Então, a ideia é, será que, dependendo do grau de instrução, as pessoas estão com salários maiores ou menores? Só que tem aí uma coisa que pode estar confundindo essa informação, que é a idade. A gente espera que aliás, não sei nem se a gente espera, mas é possível que pessoas mais velhas recebam salários maiores e que isso não seja provocado necessariamente pelo grau de instrução. E também é possível que essas pessoas mais velhas tenham graus de instrução acima, né? Então, o que a gente quer aqui é ver se existe o efeito do grau de instrução sobre o salário, só que excluindo o efeito da idade, então controlando esse efeito pela idade. E aí a gente vai treinar como descrever os resultados. Eu estou usando aqui o mesmo banco de dados e o mesmo exemplo que eu usei na aula de SPSS, então se quiser checar também, pode assistir essa aula. Vamos lá? Bom, pessoal, então tá aqui nosso script no R, a gente vai usar vários pacotes para conseguir fazer essa análise bem completa. Então, aqui esse código está dizendo para carregar esses pacotes, ou caso eles não estejam instalados, para instalá-los, mas eu explico isso melhor, é claro, no começo da playlist, lá nas aulas iniciais de R, tá? Então, a gente vai usar o dplyr, a gente vai usar o rstatics, a gente vai usar o pacote car, vamos usar também o ggplot2 para fazer gráficos,
Vamos usar o Multicomp, que é um pacote para fazer comparações múltiplas, e vamos usar o EM-MINS para a gente conseguir pegar as médias ajustadas e fazer ali algumas outras comparações. Então, muito bom. Carregados os pacotes, vou aqui abrir o banco de dados, lembrando que meu diretório de trabalho já está selecionado, mas eu sempre deixo nos comentários nos comentários do script, tá? Não do vídeo, como você estabeleceu o seu diretório de trabalho. Então, eu vou aqui carregar o arquivo que chama banco de dados 8.csv. Vou fazer isso usando essa função, que é o read.csv2, e vou atribuir o nome dados a esse banco. De novo, essa parte inicial vai um pouquinho mais rápido. Se você tiver alguma dúvida disso, volta no começo da playlist, tá bom? Aí a gente vai usar essa função aqui, view dados, porque a gente consegue enxergar esses dados desse jeito aqui, mas com cara de Excel. Então, veja que eu tenho aqui um ID do sujeito, gênero dele, grau de instrução, quantidade de filhos, idade desse sujeito e o salário dele aqui, que tá, acho que em salários mínimos, esse banco que eu inventei. Mas é uma galera aqui ganhando bem, né? Então, é isso. E aí, a gente vai ver aqui o glimpse, com a função glimpse, a gente consegue ver como foi categorizado ali pelo R cada uma das variáveis. Então, veja que ele identificou a variável sujeito, a variável quantidade de filhos e a variável idade como int, que é um valor inteiro. Para número de filhos e idade, isso está certo. Para sujeito, não, porque é um ID, né, o do sujeito. Teria que ser, na verdade, um fator. Mas como a gente não vai usar, não tem problema. Veja que gênero e grau de instrução foram identificados como FCT, como factor, como uma variável categórica, tá certo? E salário tá como DBL, que é uma variável que tem pontos decimais, tá certo? Então, beleza. Como eu falei para você, a primeira parte é testar os muitos pressupostos da ANOVA, aliás, desculpa, da ANCOVA, e vamos lá. Para a gente conseguir fazer a ANCOVA, a gente precisa atender esses pressupostos, e eu vou, conforme for testando, eu vou dando umas dicas do que dá para fazer. Em alguns casos vai ser, se você rompeu esse pressuposto, não tem o que fazer, vida que segue, ok? Então vamos lá. Então, o primeiro passo aqui de testagem de pressupostos vai ser verificar se existe um efeito da variável independente sobre a covariável. Então, por exemplo, nesse caso, a gente está vendo a idade e... então, aliás, até é legal a gente fazer aqui uma colinha, né? Então, nesse caso, o que eu quero saber? Eu quero saber se o grau de instrução tem efeito sobre o salário. Então, nesse caso, a minha variável dependente vai ser o salário. E a minha variável independente vai ser o grau de instrução. Até aqui, a gente podia fazer uma ANOVA normal. Por quê? Porque tem uma variável dependente que é numérica e uma variável independente que é categórica. Só que eu quero controlar esse efeito do grau de instrução sobre o salário para a idade. Eu quero excluir o efeito da idade. Eu quero ver se existe efeito do grau de instrução sobre o salário apesar da idade, certo? Então, o que a gente vai fazer aqui é incluir no modelo uma coisa que a gente chama de covariável, que vai ser uma variável aqui numérica, que vai ser a idade, né? E a idade, portanto, vai ser a covariável do meu modelo. Um dos pressupostos, como eu comentei com você, é que não existe efeito da variável independente sobre a covariável. Então, grau de instrução não pode ter efeito sobre idade, certo? Basicamente, o que eu estou dizendo aqui? Que eu não posso ter idades muito diferentes em cada grupo de grau de instrução. Então, por exemplo, não posso no ensino fundamental ter só adolescente, no ensino médio ter lá a galera de 18, 20 anos e no superior todo mundo ter 40. Então, isso não pode acontecer. Eu tenho que garantir que não existe um efeito da variável independente sobre a idade. Como que a gente vê isso? Fazendo um modelo para testar. Então, tá tudo aqui muito detalhado no script, porque esse é um modelo difícil mesmo e você não vai fugir de testar pressupostos, ok?
vou ficar muito decepcionada se você fizer isso. O pressuposto, então, é esse da independência entre a variável independente e a covariável. Como que a gente testa isso? Não vou até pular a linha trágica para você não prestar atenção nisso agora, mas a gente para isso vai criar um modelo para ver se existe esse efeito. Eu chamei aqui de mod underline cov para ser tipo o modelo da covariável, mas aí esse nome você escolhe, né? Segue seu coração. E aí a gente tem aqui para criar esse modelo, eu vou usar a função AOV, que é uma função que a gente viu em outros vídeos, que é a função de análise de variância, né? Por isso que é o AOV. E aí, para montar esse modelo, a gente primeiro vai colocar aqui a idade, que é a covariável, como variável dependente no modelo, e o grau de instrução como variável independente, como fator. E eu vou aqui especificar que o meu banco de dados é o dados. Eu até coloquei aqui uma colinha para você quando você estiver usando, ó, que você vai montar o modelo de um jeito que seja covariável, til, variável independente. Quando a gente roda essa linha aqui, nada acontece, nada aparece, porque na verdade, para a gente olhar para a cara desse resultado, desse modelo, a gente precisa chamar a função summary. Então, a gente vai chamar aqui a função summary, que vai me dar o resumo do modelo. Então, eu vou dizer que eu quero o summary, o resumo do mod cov, então, do modelo da covariável. Vou apagar aqui para a gente analisar. Vamos lá. Então, veja que ele fez aqui uma nova, normal. Então, eu tenho aqui um valor de f, um valor de p, valor de grau de liberdade, valor de grau de liberdade do resíduo. E veja que eu tenho aqui um valor de p que é maior do que 5%. Se o valor de p for maior que 5%, então a gente fica com a hipótese nula, certo? Nesse caso aqui, qual que é a minha hipótese nula? Qual é a minha hipótese alternativa? A minha hipótese nula é que não existe efeito do grau de instrução sobre a idade. E a hipótese alternativa vai ser que existe efeito. Então, nesse caso, como eu não vou conseguir rejeitar a hipótese nula, meu P foi maior que 5%, ótimo, certo? Então, não existe efeito do grau de instrução sobre a idade. Quer dizer que esse pressuposto ele foi atendido, ok? E se no seu caso você começou a fazer o modelo aí já deu um P menor que 5%? Você já vai parar aí, certo? Então, eu já coloquei esse pressuposto como sendo o primeiro, porque ele é o mais dramático mesmo. Se você tiver rompido esse pressuposto, você tem aí um problema de delineamento experimental. E isso é uma coisa que todos os artigos que você lê a respeito chamam muita atenção, que é o que as pessoas usam errado. Elas usam a ANCOVA em situações que, na verdade, a variável independente tem efeito sobre a covariável. E a ANCOVA não foi projetada, não é um teste que foi pensado para isso. Então, se você aplicar, você vai ter um resultado enviesado e não confiável. Como você poderia ter evitado isso? Fazendo alguma randomização. Então, por exemplo, nesse caso aí, se tivesse dado efeito, quer dizer que os diferentes grupos de grau de instrução estão com médias de idade muito diferentes. Isso não podia acontecer. Eu poderia resolver isso fazendo uma seleção da amostra que fosse uma seleção melhor, mais aleatória, para de fato os grupos ficarem mais parecidos, ok? Então a gente tem esse viés. Então tá aqui o recado trágico que, se rompido, não existe uma outra opção. É um problema de delineamento. O próximo passo vai ser verificar se a relação entre a covariável e a variável dependente ela é uma relação linear. Então, a gente vai fazer, para verificar isso, a gente vai fazer um gráfico de dispersão. Eu fiz aqui pelo ggplot, tem até formas mais fáceis de fazer isso, mas é que daí pelo ggplot fica mais bonito, né? Enfim, fica mais publicável e é mais editável. Então, eu vou explicar como eu fiz aqui, tentando não gastar muito tempo nessa parte. Então, eu usei aqui o ggplot, né, que vem do pacote ggplot 2. Disse que meu banco de dados chama dados. Aqui no AES, eu expliquei o que vai no eixo X e o que vai no eixo Y. Eu estabeleci que meu eixo X é a idade e o eixo Y é a variável salário.
E outra coisa importante que eu fiz aqui, para ficar bonito e para ficar mais claro o que a gente está fazendo, é que eu agrupei. Eu pedi para ele dar ali linhas, na verdade, que vão ter cores diferentes de acordo com o grau de instrução. Então, a gente vai vir aqui e vai colocar que a gente tem aqui um grupo, group, que é o grau underline instrução. E aí, uma outra coisa que isso aqui é bem da estética do gráfico, mas vai ser importante para a gente visualizar o que a gente quer, é que eu vou dizer que a cor, eu quero que essa cor seja dada pelo grau de instrução. A gente pode fazer aulas mais específicas, tá bom? Sobre ggplot um dia, mas enfim. E aí, como eu quero um gráfico de dispersão de pontos, eu vou colocar aqui o geonPoint, certo? E a única coisa que eu vou mudar, podia até parar aqui, é que eu estabeleci aqui que eu quero que o tamanho do ponto seja 2. Como que eu sei isso? Testando, tá? Então, testei aqui e achei que esse ficou mais legal. Vou rodar esse código. E aí, veja que ele tem algumas coisas importantes. Eu posso olhar para os pontos e tentar ver se existe uma relação linear, uma linha reta. Não tá muito bonito, tá? Não tá perfeito, assim. Geralmente, quando você pega banco de dados para Ancova, assim, esses bancos de dados na internet é um negócio bem mais bonito, bem mais linear. E outra coisa que eu fiz foi pintar de cores diferentes os diferentes graus de instrução, porque eu gostaria de ver se existe uma linha para cada um. E veja que, por exemplo, o azul tá bem disperso, difícil enxergar aqui uma linha, né? Mas ok. Para melhorar esse gráfico, eu tinha feito algumas modificações. Por exemplo, eu tinha colocado labels, rótulos no eixo XY, mas na verdade tá meio igual, né? Ele já tinha liberado, mas o que eu fiz foi colocar aqui xlab, que é o label do eixo Y como idade, e, aliás, desculpa, o label do eixo X, né, seu X. E o ylab, que é o label do eixo Y como sendo salário. E aqui eu coloquei também, no final, uma coisa legal que você precisa, não precisa, mas é legal para a gente ver, que é, eu usei essa Geom Smooth aqui, que ele consegue montar uma reta para a gente ver se está seguindo mais ou menos a reta, tá? Então, o que eu fiz aqui? Eu coloquei esse method igual a LM porque é de modelo linear, então ele vai tentar encaixar uma reta, de fato, nesses pontos. Coloquei aqui o SA igual a false, que estou dizendo que eu não quero que ele faça a linha colocando o erro padrão. Se você quiser, você apaga isso para ver depois como fica. E eu mudei aqui também o tamanho da linha, porque eu quis, para ficar mais bonito. Então, vou rodar agora esse código completo, veja aqui que dá alguma diferença já. Então, veja que ele está fazendo o quê? Lembra que eu agrupei? Então, ele está me mostrando aqui as retas para cada uma das categorias de grau de instrução. Veja que a reta azul e a reta rosa, elas são inclusive bem paralelas, né? A verde tem uma inclinação um pouco diferente, mas ainda assim está seguindo um padrão parecido que é conforme a idade aumenta, o salário aumenta. Ok? Então existe uma relação ali mais ou menos linear. Não tá perfeito, mas eu vou entender que tudo bem, que passei nesse pressuposto, tá? Aí o passo 5 é verificar se existe um efeito da covariável, se o efeito da covariável é o mesmo para todos os níveis da variável independente. Isso aqui é chamado de homogeneidade dos parâmetros de regressão, ok? Vou explicar um pouco melhor como é que isso funciona. Mas na verdade dá para a gente ver isso. Quer ver? Vou abrir de novo o gráfico. Se existir homogeneidade dos parâmetros de regressão, o que a gente vai ver é exatamente o que a gente projetou aqui. A gente vai ver essas retas tendo a mesma inclinação. Isso que é um pressuposto, tá? Então, para a gente conseguir fazer essa comparação, montar o modelo da Ancova, a gente precisa que as retas da relação entre a idade e o salário para cada grupo do grau de instrução, elas tenham inclinações parecidas, né? Então, como que a gente testa isso usando um modelo? Então, até coloquei aqui, né? Compara as inclinações da reta para cada grupo.
Então, a gente monta um modelo aqui que eu chamei de modint, porque é um modelo que vocês vão ver vai ter uma interação. Chamei de novo a função AOV, que é a função de ANOVA. Aí a gente vai ver aqui salário e a gente vai fazer aqui o grau de instrução e a interação entre o grau de instrução e a idade. E vou dizer para ele que meu banco de dados é o dados. De novo, se a gente roda isso, nada acontece. A gente tem que pedir aquela função summary ali. E na verdade, aqui eu não vou usar o summary, eu vou pedir a ANOVA. Eu vou usar essa função ANOVA com letra maiúscula que vem do pacote car. Por quê? Expliquei isso um pouco melhor na aula de ANOVA de duas vias. Mas porque eu quero que esse resultado aí seja analisado usando a soma dos quadrados do tipo 3. Ok? Então, eu vou aqui colocar que eu quero o modelo da interação e eu quero o resultado no type 3. Então, eu vou usar a soma dos quadrados do tipo 3. Não sei se eu já comentei no vídeo, mas essa aula de ANCOVA no R foi muito baseada no livro do Andy Field do R, e aí ele tem uma discussão muito boa sobre qual soma dos quadrados é mais adequada, e ele também faz toda essa discussão de que tem situações que não adianta forçar a barra, você não vai poder usar a ANCOVA, tá? Então, bora lá rodar essa linha. Quando a gente roda essa linha, o que a gente tem que ver aqui? O que eu vou analisar? Para eu saber se existe essa homogeneidade dos parâmetros de regressão, ou seja, se as retas têm a mesma inclinação, o que precisa acontecer? Se elas tiverem a mesma inclinação, a interação entre grau de instrução e idade não vai ser estatisticamente significativa. Então, vamos lá, vamos entender melhor. Eu tenho aqui o efeito do grau de instrução, aqui o efeito da idade e aqui a interação. Esses outros aqui, o grau de instrução sozinho e a idade sozinho, eles precisam estar no modelo, mas a gente só vai olhar esse aqui, ok? E aí a gente vai olhar aqui para o valor de P dele. Nesse caso, então pensando nesse contexto, se existir, a hipótese nula vai ser de que existe homogeneidade dos parâmetros de regressão. E a hipótese alternativa vai ser de que não existe homogeneidade dos parâmetros de regressão. Considerando isso, no nosso caso, então, como P foi maior que 5%, eu vou descartar a hipótese alternativa mesmo, vou ficar com a hipótese nula de que existe homogeneidade. Então, ótimo, esse pressuposto foi atendido, ok? O que fazer se esse pressuposto não for atendido? Nesse caso, você também, de novo, não vai ter muito como fugir. Provavelmente você está aqui em mãos com o modelo de ANCOVA que não vai fazer sentido. Então, você não vai conseguir aplicar ANCOVA para isso. Aí a gente vai testar mais um pressuposto, que é a homogeneidade de variâncias. Esse aqui é um pressuposto que é muito parecido com o que a gente já testou na ANOVA de uma via e tudo mais. A gente vai usar o teste de Levene, que é o Levene teste, para testar se existe essa homogeneidade de variâncias. E agora a gente nem vai colocar a covariável no rolê, a gente vai simplesmente colocar aqui a variável dependente, que é o salário, e o grau de instrução. Como eu já comentei outras vezes, eu mudo aqui para o centro ser a média, porque eu estou aqui pensando num teste de Levene para dados paramétricos, eu quero realmente ver se existe homogeneidade em torno da média, e os dados, chamam dados. E aí, então, quando a gente roda esse teste de Levene, a gente tem aqui um valor de P de 0,83. Lembrando que para o teste de Levene, a hipótese nula é que as variâncias são homogêneas e a hipótese alternativa é que não são homogêneas. Nesse caso, a gente vai ficar com a hipótese nula, vamos considerar que as variâncias são homogêneas, então passou também nesse pressuposto. Uma coisa importante aqui é que se esse pressuposto for rompido, existe no R uma alternativa, que é você usar uma versão robusta da ANCOVA, que é um vídeo que eu ainda não gravei, mas vou gravar,
O Enfield tem as instruções de como fazer lá no livro dele do R. Vou deixar também a referência aqui na descrição. Mas você tem uma alternativa, tá? Você pode fazer um modelo de ANCOVA mais robusto. Por fim, a gente vai aqui no passo 7, finalmente aplicar o modelo de ANCOVA. E a gente ainda vai analisar um pouquinho alguns pressupostos em cima do modelo montado, tá? Então, vamos lá. Uma coisa importante aqui é que eu mudei os contrastes, tá? Eu mudei os contrastes, então eu vou rodar aqui essa linha para mudar os contrastes. Esses contrastes aqui são equivalentes ao do SPSS, porque o contraste por padrão que o R usa é diferente. E aí eu considero que esses contrastes são mais adequados para o que a gente está fazendo. Mas essa é uma discussão bem complexa e na qual não existe muito consenso, mas o Enfield também traz uma discussão sobre isso. Então, a gente vai aqui ajustar o modelo de ANCOVA. O modelo de ANCOVA a gente vai montar usando a função AOV, que é a função da análise de variância mesmo, e a gente vai montar a variável dependente, tiozinho, covariável, mais variável independente. A covariável, ela tem que aparecer antes, ela tem que ser a primeira coisa inserida no modelo. Isso, na verdade, só é obrigatório se você não usar a soma dos quadrados do tipo 3, se você usar do tipo 1. A gente vai usar o do tipo 3, então não faz muita diferença. Mas por hábito, é melhor a gente já escrever sempre a covariável antes, tá? Então, como que a gente vai fazer? Então, eu vou chamar aqui de mod underline ANCOVA. Vou aplicar sobre isso a função AOV. Variável dependente é salário. Aí eu vou colocar a covariável, tá um pouquinho diferente da minha cola. Aí a segunda coisa aqui, vou colocar a variável independente, que é a grau de instrução. E por fim, vou dizer aqui que meus dados chamam dados. De novo, vou rodar isso e nada vai acontecer, porque eu preciso pedir ali um summary, né? Como eu falei para vocês, eu de novo vou usar a soma dos quadrados do tipo 3 para analisar isso. Então, eu vou usar essa função ANOVA com letra maiúscula que vem do pacote car. Então, vou dizer que eu quero o mod ANCOVA e que o tipo de soma dos quadrados aqui vai ser o tipo 3. Então, vou rodar essa linha e vou apagar aqui minha cola. Muito bom. Agora, sim, a gente consegue analisar esses resultados. O que a gente está vendo aqui é se existe efeito da idade e se existe efeito do grau de instrução. O que tem de diferente nessa história é que, como a gente atendeu a todos os pressupostos e a gente montou esse modelo de ANCOVA, quando a gente está olhando para esse efeito do grau de instrução, esse é o efeito do grau de instrução controlado pela idade, certo? Então, é um efeito do grau de instrução excluindo-se o efeito da idade. Ah, mas tem efeito da idade também. Tem efeito da idade também. Tudo bem. Mas existe um efeito do grau de instrução independentemente da idade, ok? Outra coisa que a gente pode fazer aqui, e assim, né? Até esse momento a gente não sabe muita coisa. A gente sabe que tem efeito do grau de instrução, concluir que tem efeito porque o P é menor que 5%, tá? Tanto para a idade quanto para o grau de instrução. Mas para a gente saber qual o grau de instrução é diferente de qual, né? Pensando em termos de salário, a gente vai ter que fazer alguns testes de pós-hoc, tá? Então, bora lá. Antes de seguir para o pós-hoc, para a felicidade, eu vou testar mais 2 pressupostos. Esses pressupostos eu não testei antes porque a gente precisava ter construído o modelo da ANCOVA. A gente testa esses pressupostos em cima desse modelo. Um dos pressupostos é a normalidade dos resíduos. Então, a gente vai usar o Shapiro.teste, que é um teste de normalidade, e a gente vai aplicar isso sobre os resíduos do modelo da ANCOVA. Então, eu vou chamar aqui o mod ANCOVA, e aí eu vou colocar o cifrão, porque ele vai abrir as opções. E aí, veja que tem aqui o residuals. Então, eu vou aplicar esse teste de Shapiro sobre os resíduos do modelo de ANCOVA. Veja que eu tenho aqui um teste de Shapiro com W de 0,96 e um valor de P de 0,41.
Lembrando que para o teste de Shapiro, a hipótese nula é que os dados sigam a distribuição normal e a hipótese alternativa é que eles não seguem a distribuição normal. Nesse caso, como P é maior que 0,05, vou ficar com a hipótese nula e vou considerar que, de fato, os resíduos apresentam distribuição normal. Outra coisa que eu consigo fazer é olhar a homocedasticidade e dar uma olhadinha em outliers também. Até vou mudar aqui um pouquinho, vou fazer um box plot dos resíduos para ficar mais fácil da gente ver isso daí. Então, vamos lá. Vou fazer aqui um box plot do mod ANCOVA cifrão residuals, que daí isso é importante para a gente olhar, a gente consegue rapidão no box plot dar uma olhada. Então, veja que não existem outliers, né, para os resíduos, e veja que os resíduos estão aqui mais ou menos na faixa do menos 3 mais 3. Outra coisa que a gente consegue fazer é pedir 2 gráficos de modelo que vão me deixar ver a homocedasticidade, ok? Então, o que a gente consegue fazer aqui é pedir esses gráficos usando essa função plot mesmo, e aí a gente coloca aqui o modelo da ANCOVA. Essa função, ela tem 5 ou 6 gráficos. Eu quero o 1 e o 3, então eu seleciono aqui, ó, which igual. O C de concatenar, eu vou dizer que eu quero o 1 e o 3. Para os dois saírem na mesma figura, eu vou colocar aqui esse par MF row igual a C de concatenar 1,2. O que isso vai dizer? Que esses gráficos vão sair os dois na mesma linha em 2 colunas, tá? Expliquei isso com mais detalhes no vídeo anterior. Então, beleza, vou até apagar aqui a colinha. E aí a gente vai ter aqui a distribuição dos resíduos. A gente tem 2 gráficos, um deles aqui que são os valores previstos pelo modelo pelos resíduos e aqui os valores previstos pelos resíduos estandartizados, padronizados. Nesse daqui o que a gente consegue ver, na verdade nos dois, mas principalmente acho que nesse fica mais fácil, é ver a distribuição desses resíduos. Por quê? Aqui a gente consegue analisar se existe a tal da homocedasticidade. Se existir homocedasticidade, esses resíduos, essas bolinhas, elas vão estar dispersas num padrão mais ou menos retangular. Se não existir homocedasticidade, a gente vai ver um padrão triangular. Então, por exemplo, aqui fazendo assim, ou fazendo assim. Aqui está mais ou menos retangular, tudo bem. Vou considerar que está homocedástico. Ok? Então, beleza, vou considerar que está tudo certo. E dá também para a gente fazer um teste de Levene para os resíduos. Então, veja que eu coloquei aqui o resíduo da ANCOVA e coloquei isso pelo grau de instrução. E aí, se a gente fizer isso, aqui eu também tenho um teste de Levene, que é com P maior que 5%. Portanto, beleza, variâncias estão homogêneas. E aí, finalmente, a gente consegue fazer as comparações entre os grupos. A gente tem alguns jeitos de fazer isso, que são jeitos diferentes, tá? Eu coloquei todos para você ter a opção, você tomar essa decisão na sua vida. Um deles é pelo pacote Multicomp. Multicomp já vem de múltiplas comparações. E aí, para isso, eu chamei aqui isso de post-hoc, tá? Mas eu que dei esse nome. E eu apliquei essa função, que é a GLHT, sobre o modelo da ANCOVA. Então, sobre mod ANCOVA. E aí, aqui a gente tem esse linha FCT. E a gente tem esse MCP, que é da múltipla comparação. E a gente vai aqui colocar qual é a variável independente, então, nesse caso, grau de instrução. E a gente vai escolher aqui o post-hoc. E eu acho que aqui, basicamente, só o Tukey funciona, tá? Eu tentei uns outros, eu não consegui muito, então eu acho que não vai ter muita opção. E a gente vou pedir aqui o summary, né, o resumo disso. Então, quando eu rodo essa primeira linha, nada acontece porque ele armazenou os resultados aqui nesse objeto que chama post-hoc. E aí, para ver o resultado, eu tenho que rodar esse post-hoc aqui, o summary post-hoc. Então, veja, o que ele libera? Ele libera as comparações grupo a grupo, que é o que a gente queria.
Então, veja que não existe diferença entre ensino médio e ensino fundamental, não existe entre superior e ensino fundamental e existe entre superior e ensino médio. Então, tem aqui uma diferença, ó, estatisticamente significante entre superior e ensino médio. Até deixei aqui, na verdade, para eu mesma lembrar que dá para fazer também o pós-hoc de Duné, que é aquele pós-hoc que compara todo mundo com o grupo controle. Tem outros jeitos de fazer essa comparação? Sim. Bom, e aí a outra opção que você tem é analisar essas diferenças pelo M-Means. Isso aqui é muito parecido, na verdade é igual ao que o SPSS faz. Quando a gente faz o Markov e pede as comparações entre pares, ele libera ali numa parte que chama Estimated Marginal Means. É exatamente isso que ele libera aqui, que a gente consegue fazer usando esse pacote, que é o R-Statics, ok? Como que a gente faz? Primeiro, a gente coloca aqui o banco de dados, aí eu dei aqui um Ctrl Shift M, usei aquele operador pipe do dplyr, e aí eu vou usar essa função eMeans underline test, que é uma função do pacote rstatics, mas que para ela funcionar eu preciso estar com o pacote eMeans instalado e carregado. Então é por isso que a gente já carregou tudo lá em cima. Aí eu monto primeiro colocando aqui a variável dependente, que no meu caso é salário. Aí vou colocar aqui a variável grau de instrução, que é a minha variável independente. Tem uma só, então beleza. Se você tivesse mais, você colocaria aqui nesse ponto. Vou estabelecer qual é a minha covariável, então vou dizer aqui, ó, covariate igual a idade. E no final, eu posso escolher o meu método de ajuste do P. Se você já seguiu as outras aulas, você sabe muito bem do que eu estou falando, né? Que a gente já usou isso em várias outras aulas diferentes. Então, o PAdjust Method vou escolher aqui o Bonferroni, que é o mais conservador, mas você tem outras opções. Você pode usar Duncan, você pode usar o HSD, aí você pode usar o qual você quiser, ok? Tem um monte de opção. Melhor que o anterior ali, que o Multicomp nesse ponto. Quando a gente roda aqui, veja que a gente tem aqui, eu já tinha rodado antes, a gente tem aqui as comparações, né? E aí ele não detectou aqui diferença entre ensino médio e fundamental, nem entre fundamental e superior, mas detectou uma diferença entre ensino médio e ensino superior, ok? Bom, então beleza, detectou a diferença. O que a gente quer, além disso, é saber, tá, mas que diferença é essa? Quem está sendo maior, quem está sendo menor, né? Então, como a gente está usando uma ANCOVA, não adianta muito a gente olhar para as médias calculadas ali em cima dos dados brutos. O que a gente precisa é de uma média ajustada. Essa média, ela já ajusta para o efeito da covariável. Então, a gente vai olhar a comparação ali de salários para os diferentes graus de instrução, já levando em consideração as idades, tá? Já controlado para o efeito da idade. Então, esse último passo, o passo 11, é a obtenção dessas médias ajustadas. Como que a gente faz isso? Então, a gente tem duas opções para fazer isso. O primeiro é esse que eu chamei aqui de médias ajustadas, para a gente chamar ele mais fácil. Mas veja que eu tenho aqui, vou aplicar o eMeans. E aqui dentro do eMeans, eu vou primeiro colocar o modelo da ANCOVA, que é o que eu acabei de criar lá em cima. Aí eu vou colocar aqui um til e eu vou colocar a covariável, dois pontos, a variável independente, grau instrução. Vamos ver se vai rodar ou se precisa desse parênteses extra aí que eu apaguei. Rodou. E aí, se a gente quiser ver essas médias ajustadas, a gente chama aqui o médias underline ajustadas, vai aparecer. Então, beleza. O que a gente está vendo aqui? Ele, dessa forma, vai liberar ele vai liberar aqui para mim o ensino fundo, então, comparações, né? Ele vai liberar aqui para mim a média de salário aqui nesse EMMIN para o ensino fundamental, para o ensino médio e para o ensino superior.
Então, o que parece que está acontecendo aqui, né, já que deu diferença entre o ensino médio e o superior, é que as pessoas com o grau de instrução ensino médio estão ganhando menos nesse banco de dados que as pessoas com o grau de instrução ensino superior. E ele ainda libera aqui um intervalo de confiança. Outra opção é usar esse get em-means. E para isso, na verdade, a gente precisa ter feito uma comparação aqui em cima. Ele vai usar essa informação aqui. Por isso que aqui eu tinha dado o nome de comparações e depois eu apaguei. Mas vamos chamar aqui de comparações para armazenar, tá? Então, vou colocar essas comparações que a gente tinha feito aqui. E aí eu vou pedir esse get em-means dessas comparações. E aí veja que ele libera aqui. E fica igual, tá? Ele libera a mesma coisa que ele já tinha liberado aqui em cima. Sem estresse, mesmíssima coisa. Você escolhe o jeito que fizer mais sentido aí para você. Mas, de novo, ele dá intervalo de confiança para média, grau de liberdade, erro padrão e a média, que é essa média ajustada, ok? Inclusive, para mostrar para você que é uma média ajustada, eu vou mostrar aqui como são as médias reais, para a gente comparar e ver se é diferente. Aí vai que não dá, né? Primeiro vou fazer aqui o group by para a gente conseguir ver por grupo, que no caso é o grupo do grau de instrução. E aí aqui eu vou usar a função get summary stats e vou dizer que eu quero para o salário e que o type, o tipo, vai ser a min underline sd. Vamos ver se roda. Rodou. Então, veja que a gente tem aqui agora as médias reais. Vamos comparar. Tá vendo que a gente tem uma diferença? Então, aqui ensino fundamental era 4,93, mudou para 5,01. Aqui ensino médio era 4,89, mudou para 4,75. Aqui era 6,84, mudou para 6,91. Então, tem uma diferença. É uma diferença gigantesca? Nesse caso, não foi. Em muitos casos, não vai ser. Mas é o jeito a gente ver aqui a média que realmente é ajustada. Quando a gente faz a ANCOVA, o que a gente reporta no final é a média ajustada e não a média calculada em cima dos dados brutos, ok? E aí, para encerrar, então, vamos treinar como a gente reportaria isso. A gente vai vir aqui no modelo da ANCOVA mesmo, tá vendo? Passo 7. Vou pedir aqui o resumo dele. E eu vou descrever esses resultados. Eu vou dizer que o modelo de ANCOVA mostrou que existe efeito do grau de instrução sobre o salário, independentemente da idade. Então, já disse aí o que precisa ser dito. Para dizer o efeito do grau de instrução, a gente pode aí colocar entre parênteses, né, o F do grau de instrução, que é esse 4,54, os graus de liberdade, o do grau de instrução, que é 2, e o 26, que é o do erro, e o valor de P, que aqui ficou menor que 5%, né? Então, vamos reportar ele bonitinho, que o P foi igual a 0,02, ok? E aí, a gente vai dizer também que as comparações entre pares mostraram, vou aqui rodar o Bonferroni, que as comparações entre pares mostraram que há diferença entre o grau de instrução ensino médio e o grau de instrução ensino superior, sendo que o grau de instrução ensino superior tem salários superiores. E aí, quando você for reportar a média bonitinho, não se esqueça, você tem que reportar a média ajustada. Ok? Essa é uma aula muito mais complexa, eu acho que é a mais complexa até esse momento da playlist de R, então é normal que seja um pouco, sei lá, dê um pouquinho de desespero, sei lá, que você tenha se perdido em algum pedaço, mas recomendo muito, se você se perdeu em alguma coisa também, leia o livro do Andy Field, o capítulo de ANCOVA tá bem legal, e volta, reassiste, comenta alguma coisa, né, se você tiver alguma dúvida específica. Mas espero que você tenha conseguido acompanhar, que tenha feito sentido para você. De repente, olha também o vídeo do SPSS para você fazer uma relação entre as duas coisas. Eu usei o mesmo banco de dados, mesmas conclusões.
E como sempre, se você gosta do conteúdo que é produzido por aqui, por favor, curta os vídeos, se inscreva no canal, comente. E eu também estou produzindo conteúdo de estatística lá no Instagram, no @estatísticaaplicada. Então, se você ainda não me segue por lá, aproveita para me seguir.